Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então, o que a palavra nos fala aqui? Deus usou aqui o profeta Miqueias para falar sobre culpa. A culpa, ela é algo que ela é como uma ferrugem, que ela vai corroendo. Quantas pessoas eu conheço e que você conhece que muitas vezes ficam presos na culpa, no passado, em algo que aconteceu que elas se culpam e elas não conseguem sair do lugar. O que o profeta disse aqui? Que ele perdoa a iniquidade e esquece da transgressão, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, o que é o pecado? É algo que nos separa de Deus. Então, quando o homem ele está no pecado, sob o jugo do pecado, ele se torna escravo daquilo ali. Então, automaticamente ele está afastado de Deus, porque a palavra diz que somente tem algo que faz separação entre nós e Deus, o pecado. Só que quando o pecado é confessado e abandonado, Deus, ele esquece daquela iniquidade. Ele esquece daquele pecado, ele joga na profundeza do mar, como diz aqui, e ele não volta mais a pescar lá. Porque no momento em que você se arrepende, você confessa aquele pecado, você confessou a tua culpa. Porque quando você peca, você se torna culpado por aquilo que você fez, né? Aquela culpa recai sobre você. Muitas pessoas ficam ali atormentadas, amarguradas, não conseguem dormir, enquanto ela não confessar aquele pecado para Deus e abandonar. Igual Davi fez. Quando Davi, ele confessou a Deus o seu pecado com a Betseba, quando o profeta Natã se aproximou de Davi e contou aquela historinha para ele do homem que tinha só uma ovelhinha e aquele lá foi lá e pegou e assim assado. Aí o Davi disse: esse é digno de morte. Deus disse: este é você, Davi. Aí Davi caiu em si. Ele não estava preocupado com a posição social dele, com o dinheiro dele, não com o reino. A única coisa que Davi caiu num arrependimento tão grande que, se você ler o Salmo 51, você vê quando Davi disse lá que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Por que Deus viu em Davi e ele disse, um homem segundo o meu coração? O Davi não era perfeito,
mas ele era um homem que ele voltava para Deus, ele se voltava para Deus, ele confessava o seu pecado, ele confessava a sua culpa, ele admitia a sua culpa e ele abandonava aquele erro. E ele procurava não cometer mais. Então nós precisamos entender isso, confessar a nossa culpa, colocar diante de Deus e não relembrar mais daquilo. Se verdadeiramente você confessou, você abandonou, e eu quero ler algo aqui para você. A culpa, ela é miséria da alma, a miséria da tua alma, da alma daquela pessoa que tem culpa. Tudo que não é confessado e não é levado na luz fica preso em aliança com Satanás. Então tem pessoas que você já ouviu alguém dizer assim: ah, isso aqui eu vou levar para o túmulo, ninguém vai saber. Só que esta pessoa passou uma vida em aliança com o inferno e vai morrer e vai continuar com essa aliança com o inferno, porque ele não trouxe para a luz, ela não confessou o pecado dela. Um dia eu escutei um testemunho, a pastora Tânia Teresa contou que havia uma moça que ela tinha um problema renal, que num determinado tempo da vida ela foi fazer hemodiálise. E toda vez que ela ia fazer o transplante, ou o doador adoecia, ou ela adoecia. Parece assim, né? Não era para aquela mulher fazer aquele transplante. Passou um tempo e ela conheceu a pastora. E as duas conversaram. Aí naquela época a pastora passou um material para eles assistirem, não tinha, né, o YouTube, não tinham vídeos que podiam ficar gravados, era fita cassete, enfim. Ela conseguiu passar esse material para aquela família estudar, né? Depois a pastora marcou um dia e foi visitá-los. Ela disse que quando ela chegou na casa, estavam todos da família reunidos, inclusive a matriarca da casa, né? Sentadinha lá na pontinha da mesa, né, no lugarzinho de honra. E ela disse: vocês estudaram que eu mandei? Sim, pastora, enfim. Aí, o que aconteceu? A pastora orando, e ela disse que o Espírito Santo havia mostrado a ela que quem tinha a chave da cura da moça era a avó. E a avó se levantou e disse: e eu tenho mesmo. Aí a avó contou que na juventude dela, ela namorava, ela era comprometida com o avô da moça. Só que naquele tempo, naquele período, ela conheceu um outro rapaz. Eles trabalhavam assim, acho que na roça, no interior, pelo que eu entendi. E ela teve um relacionamento com esse homem. Aí o que aconteceu? O avô dela, na época ainda não era casado com a avó, mas era comprometido. Ele matou aquele rapaz. Ele enterrou ele e ele disse que ele iria dar duas opções para ela. Ou ela se casava com ele e esquecia tudo que tinha acontecido e seguia em frente. Ou ele iria preso, mas ele sairia da prisão um dia, ia voltar, ia matar ela e enterrar ela junto no mesmo lugar onde ele enterrou o rapaz que ele matou. Aí, o que aconteceu ali? A avó foi cúmplice daquele derramamento de sangue inocente que houve lá no passado. E este mal, que não foi confessado lá atrás, este mal acompanhou aquela família até chegar na geração desta moça. Quando a avó confessou este pecado, esta culpa, passou um tempo, se eu não me falha a memória, foram uns 3 meses. Os rins dela foram totalmente restaurados. A mulher saiu da hemodiálise
Os rins voltaram a funcionar. Por quê? Porque isso foi uma iniquidade, uma maldição que eles permitiram que entrasse na família. Foi uma porta que eles abriram. Só que quando a avó confessou aquele pecado, automaticamente a neta foi curada. Então, para você entender que Deus, ele não tem prazer em castigar ninguém, tanto que a palavra diz aqui, né? Que ele não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. A palavra diz aqui no próximo livro, em Naum, capítulos 1, no versículo de número 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam ou confiam, dependendo da tua tradução. Então, Deus, ele é uma fortaleza para aquele que conhece ele, para aquele que busca ele no dia da angústia, ele é uma fortaleza. Porque diz aqui, ele é bom, é fortaleza no dia da angústia e ele conhece os que nele se refugiam, ou dependendo da tradução, ele conhece aqueles que confiam nele. Então, quando você confia em Deus verdadeiramente, você lança fora o teu pecado, você lança fora a tua culpa, a tua dor, o teu ressentimento, o teu remorso. Então você precisa confessar. Se tem algo no teu coração que você ainda não confessou, confesse. Traga para a luz. Pare de ter aliança com as trevas. Enquanto você não confessar o pecado, a culpa, você vai ter uma aliança com o inferno. Você vai viver preso ao diabo que veio para matar, roubar e destruir. E ele está conseguindo fazer isso. Enquanto você estiver guardando essa culpa, ele está conseguindo deixar angustiado, agoniado, perturbado, sem paz de espírito. E o que é em oculto é aliança com Satanás. Quando a pessoa ela está liberta, ela se cura, né? Quando ela é liberta e ela se cura, ela está na luz. Mas enquanto ela estiver debaixo da maldição, ela só vai ficar pior. Só. Enquanto ela não confessar a culpa, enquanto ela não confessar o pecado, para que Deus lance no mar do esquecimento, mas ela tem que se arrepender de coração. Ela tem que confessar a culpa dela e dizer: Senhor, eu fiz isso, eu errei, eu fui cúmplice disso, eu compactuei com isso. Assuma a tua culpa, assuma a tua responsabilidade. Confesse para Deus. A palavra diz: apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Se você quer ser justificado, apresenta as tuas razões. Coloca para Deus. O que está te angustiando? O que está te afligindo? O que não deixa você ter paz, dormir, ficar ansioso? Você sabe. Você conhece o que você carrega. Mas não se esqueça. Traga para a luz. Feche essa porta. Enquanto esta porta estiver aberta, o pecado não foi confessado, você está nas trevas, você está no oculto. Enquanto você estiver no oculto e nas trevas, você é escravo de Satanás. Você tem uma aliança com ele e não com Deus. Então confesse o teu pecado e coloque ele diante da cruz, porque Jesus levou os nossos pecados sobre si. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele pagou um preço alto para que nós estivéssemos aqui hoje. E por
que você continua escravo do pecado, escravo do medo, escravo do pânico? O que está te escravizando e o porquê que isso está acontecendo? Reflita. Veja onde a porta foi aberta. Nesta família, a porta foi aberta lá atrás pelos avós. Onde a porta foi aberta. Aonde a maldade entrou, aonde a iniquidade entrou, onde o pecado entrou, ele precisa ser confessado, ele precisa ser abandonado, maldições precisam ser anuladas da tua vida para que não prossiga nas gerações vindouras, nas gerações futuras. Você precisa ter este conhecimento. Então abandone a culpa, porque a culpa é a miséria da alma. Você já viu uma pessoa que se sente culpada? Ela não vive. Ela vive angustiada. Ela está sempre fazendo alguma coisa para alguém, para aquela pessoa, porque ela acha que ela tem que fazer mais, e não é assim que as coisas funcionam. Ela precisa abandonar aquela culpa. Ela precisa confessar aquela dor para Deus. Quantas vezes Davi errou? Quando Davi mandou fazer um censo, contar o povo, sem a autorização de Deus, que isso foi feito lá no livro de Números, recaiu sobre o povo aquele pecado do Davi. E Deus deu a opção para ele. Ou você vai cair na mão dos teus inimigos tais, ou na minha mão. Davi escolheu a mão de Deus, porque ele disse: Deus é misericordioso, o homem não. Então Deus, ele tem misericórdia de nós. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por causa dela nós não somos consumidos. A misericórdia do Pai se renova a cada manhã, nos dando a oportunidade, nos dando a chance de trazermos as coisas para a luz, de sairmos das trevas, de abandonar o passado, de abandonar a culpa, de abandonar as coisas erradas, de quebrarmos os grilhões e as correntes, de abandonar a miséria da alma. Quantas pessoas vivem assim? Uma vida miserável espiritualmente, porque são escravas do inferno. Não confessam as suas culpas, não colocam diante de Deus aquilo que está atormentando elas. Isso é necessário para que você esteja bem, para que a tua alma seja curada. Você precisa colocar diante de Deus o que aconteceu. Davi colheu as consequências dos seus pecados, colheu. Mas ele confessou, ele abandonou e não tornou a fazer mais. Só que a porta que ele abriu, as consequências que vieram sobre a família dele, ele não teve como apagar. Por quê? Foi uma porta que ele abriu. Foi as consequências das suas escolhas. Abandonar o pecado, confessar diante de Deus é o correto. Mas o Davi colheu as consequências. O filho, o primeiro que ele teve com a Betseba, morreu. O segundo vingou. Mais adiante, um dos seus filhos abusou da sua própria filha, da sua própria irmã. Depois, o próprio filho quis matar o Davi. E por aí foi. Por quê? Porque tudo tem consequências. Os nossos pecados geram consequências, mas você precisa confessar ele. Davi confessou, abandonou. Só que ele entendeu que tudo que veio sobre a família dele, as maldições que entraram ali, foi pelas portas que ele abriu, pelos pecados que ele cometeu. Então nós precisamos anular essas maldições, fechar essas portas e não permitir que isso mais se prolongue, que isso mais vá indo para mais uma geração, para mais outra. E cada vez as maldições elas vão
aumentando, elas vão sempre progredir, elas vão sempre aumentar. Se hoje um pai é alcoólatra, amanhã o filho vai ser alcoólatra e viciado em droga. E daí assim por diante. Depois o neto vai ser alcoólatra, viciado em droga e outra coisa. E por aí vai. Sempre vai aumentar. Então nós precisamos ter este entendimento. Abandone o sofrimento, abandone a culpa. A palavra diz, né, tem uma palavra que fala ali, confessai as vossas misérias. Isso significa a culpa, colocar ali a tua alma diante de Deus e dizer, Senhor, eu vivo atormentado por causa disso. Isso me corrói. Se de repente você é aquela pessoa que tem o tal pecadinho, que não é pecadinho, pecado é pecado, esse eu vou levar para o túmulo verdadeiramente. Você vai levar para o túmulo e você vai ir para o inferno também, com esse pecado, com essa culpa não confessada. Então você precisa confessar as tuas culpas, colocar diante de Deus, abandonar a miséria da tua alma, colocar o teu coração diante do trono do Pai e dizer, Senhor, eu não quero mais carregar essa culpa. Joga isso aqui lá no mar do teu esquecimento, porque eu também não quero mais lembrar disso. Eu quero olhar para trás, lembrar e ter paz e dizer, confessei, coloquei diante de ti, Pai, hoje eu tenho paz. De repente é isso que está te faltando. Então que você reflita nesta palavra. Confesse a tua culpa, confesse o teu pecado e abandone. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar com você agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, alcançadas pela tua graça, que elas venham confessar as suas culpas, confessar o seu pecado, a sua dor, aquele tormento da alma, que elas venham colocar diante da cruz, trazer para a luz, que elas possam sair das trevas, que elas possam desfazer as alianças com Satanás e que elas vivam uma vida em abundância que Jesus veio para nos dar, que elas saiam da escravidão do inferno, Pai, e que elas venham desfrutar do melhor que o Senhor tem para suas vidas, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.